quadro Imune super especial sobre os tabus que envolvem o movimento antivacina. Quando a gente ouve falar do movimento antivacina, eu acho importante ouvir mesmo, né? Assim, qual que é a preocupação, qual que é o olhar, onde que está o conflito, onde que está o problema, né? E tentar entender, está correto essa informação, isso é verdade, né? Ou não, né? Então acho que assim, toda fala tem que ser ouvida e toda fala tem que ser colocada uma luz, né? No sentido de saber se aquilo é fato mesmo, né? Então é um desafio, né? Eu acho importante fazer ouvir, né? E tem vários aspectos do movimento antivacina que chamam atenção, tá? Uma é o fervor, né? Aquela coisa quase religiosa, né? De fechar os ouvidos a uma verdade absoluta e que aquilo é verdade. E não vou ouvir coisas ao contrário porque é tudo mentira, é tudo conspiração. Um fanatismo. Né? Essa impressão que se tem, um pequeno percentual, vamos dizer 1 ou 2%, se fecharam naquilo que eles consideram como sendo verdade. Né? A gente vê isso, a revista Veja publicou uma reportagem mostrando que 97% dos brasileiros confiam nas vacinas e recomendam e aplicam as vacinas. Então nós estamos falando talvez em 3% que tem dúvidas, né? Então quando a gente vai discutir o movimento antivacinas, o nosso olhar é por que você ainda tem dúvidas, né? Quais são as suas dúvidas? A gente pode esclarecer, né? E a grande preocupação do médico e sobretudo, das entidades que lidam com doenças, como, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada. Dos 10 maiores problemas de saúde do mundo, que estão causando o maior número de mortes e sequelas, uma delas é o movimento antivacina. Então, está se falando em epidemia de ebola, está se falando em outras 9, a falta de água, como grandes problemas de saúde. Uma das 10 maiores problemas é o movimento antivacinas. É um problema de saúde hoje, né? E se a gente puder expressar esse fervor, esse calor que se criou em relação ao movimento antivacinas, a nossa preocupação é que essa explosão emocional no mundo virtual, porque é isso, né? Uma explosão de emoções no mundo virtual, vai causar uma epidemia real de doenças no mundo real. E já estamos vendo isso, né? 4, 5 mil casos de sarampo, meu Deus, gente morrendo. Eu achei que tinha acabado isso, né? E está tudo voltando. Então, a sensação que eu estou déjà vu, eu já vi isso 30 anos atrás, né? Eu não quero ver de novo. Ok, uma das preocupações do movimento antivacina, eles falam, usam metais pesados, usam substâncias tóxicas na vacina que vai me intoxicar, né? E se referem, por exemplo, ao alumínio, o timersol e o formaldeído, né? E o alumínio, ele é o metal mais abundante do planeta, está presente no sol, na água, nos vegetais que eu como, né? E na lata de refrigerante, na lata de cerveja, nos nozes, um comprimidinho de antiácido tem mais ou menos 300 vezes mais alumínio do que uma vacina. Okay? E tem alguns dados importantes, por exemplo, um adulto ingere por dia em torno de 7 a 9 miligramas de alumínio na sua alimentação, que é 20 vezes mais alumínio do que uma vacina de gripe, um giro por dia, né? E um bebê até os 6 meses de idade, juntando todas as vacinas que ele faz, né, que são várias vacinas, ele recebe uma carga de em torno de 4,4 miligramas de alumínio, né, que é a metade do que ele ingeriu no leite materno.
Então, ele vai ingerir no leite materno 2 vezes mais alumínio do que ele recebeu nas vacinas. Se ele é alimentado por fórmula, ele recebeu 9 vezes mais alumínio do que nas vacinas que ele fez. E se for só leite de soja, ele vai receber 27 vezes mais alumínio do que nas vacinas. O fato é que o alumínio ele é um adjuvante que permite usar uma carga menor de estímulo para obter o mesmo resultado e permite ter menos doses de vacinas. Ele aumenta, potencializa o efeito da vacina. E é usado na concentração extremamente pequena e segura, há mais de 90 anos. O Timmersol recebi um comentário esses dias de uma colega falando assim, que ele disse que é verdade e que a vacina de gripe tem mercúrio, que é dos peixes e que intoxica, que vai causar câncer, que vai morrer. E aí, não, o Timmersol, ele não é o mercúrio que tem do peixe, esse da exploração, por exemplo, da Amazônia, para separar o ouro da pedra, né? Que fica no peixe que você ingere. Ele é o etilmercúrio, que é um outro metabólito do mercúrio, que é rapidamente metabolizado pelo organismo. E mesmo assim ele já foi retirado das vacinas, ele já não é mais usado, né? Apenas na vacina da gripe, multidose. Então, como ela é multidose, ela tem 10 doses, ela é manipulada 10 vezes. Então, para evitar o risco de contaminação do frasco, é usado traços de etilmercúrio, né? A vacina de gripe monodose, que é um paciente, uma vacina, já não tem mais. Então já não se encontra mais. Então esse negócio do mercúrio que vai intoxicar já não existe mais. Okay? O formaldeído é também um adjuvante que ajuda a potencializar o efeito da vacina. Uma maçã tem mais formaldeído que uma vacina, né? E um bebê de 5 quilos, ou seja, o formaldeído ele faz parte do nosso metabolismo. Né? É importante para o meu ser, meu existir. E um bebê de 5 quilos, ele tem 1,1 mg de formaldeído em sua circulação, que é 1.500 vezes maior do que uma vacina tem. Né? Então, existe uma ideia de metais pesados que vai intoxicar? Não, são quantidades extremamente pequenas, usadas há 80, 90 anos, e que melhora a eficácia da vacina e torna elas mais seguras. E que já estão presentes na nossa alimentação. Já está presente na alimentação, já está presente em níveis inúmeras vezes maiores no nosso dia a dia. Tem aquela pergunta de será que não é uma questão da indústria farmacêutica querer ganhar dinheiro com isso, empurrar a vacina para lucrar? A gente vê muito essa questão de uma conspiração da indústria farmacêutica, né? E eu vou citar 2 exemplos que chamaram muita atenção. A primeira vacina contra rotavírus, que é o vírus que dá diarreia e vômitos, foi o RotaShield. E nos estudos ele foi mostrado que era seguro e eficaz, e aí houve a chancela de todas as entidades médicas de aprovar e usar. E aí, no primeiro ano de uso nos Estados Unidos, o que se observou, depois de 1 milhão de doses, que houve 15 casos de intussuscepção intestinal, que acontece de qualquer maneira em crianças normais, em bebês abaixo de 1 ano, que é o intestino escorrega dentro dele mesmo, estrangula, e alguns bebês têm que ir para a cirurgia. Mas chamou atenção que esses 15 casos foram logo após a vacina. E estatisticamente, olhando todos os casos de intussuscepção no país, houve a percepção que sim, estavam relacionados à vacina. Então, 1 ano após o lançamento, por causa de 15 casos, a vacina foi proibida e suspensa. Então, né, assim, ou seja, a saúde acima de qualquer outro interesse. Né? E o outro exemplo que me chamou a atenção, alguns anos atrás, a fábrica Chiron, né, CHIRON, que produzia metade das vacinas de gripe que eram consumidas nos Estados Unidos, foi identificado uma contaminação de um lote. E a fábrica foi fechada. Okay? Faltou 5 milhões de doses de vacina nos Estados Unidos. Faltou. Pessoas ficaram sem fazer vacina, mas a fábrica foi fechada. Né? Quer dizer, o interesse da saúde acima
de qualquer interesse comercial. E aí eu te faço a pergunta inversa, né? Tá, ok, então se há interesse de indústria, com as vacinas, os hospitais não internam quase mais crianças, não tem quase mais meningite, pneumonia, crianças com rotavírus vomitando com diarreia, sarampo, cachumba, rubéola, etc. Será que o lobby dos hospitais está querendo apoiar o movimento antivacina para que haja mais doenças? Mais internação? Para que interne mais? Não, claro que não. Né? Posso ser exagerado. Será que o pessoal que não está mais vendendo caixão de criança pequena, né, está no lobby para ver se morrem mais crianças, para vender mais caixão? Claro que não. Né? Então há um movimento extremamente sério de ter vacinas que sejam seguras e que sejam eficazes. E também tem a dúvida sobre as distorções, né, que há com o uso de dados. Eu recebi um e-mail uma vez de uma pessoa de respeito, botando assim: a vacina HPV causa, eu não lembro dos números exatos, mata tantas, no estudo com vacina HPV com 10 mil mulheres, tantas morreram, tantas abortaram, tantas tiveram asma, tantas tiveram diabetes, tantas não sei o quê. Eu falei, uou, que isso, né? Essa vacina é uma desgraça, como? Né? Aí eu mandei esse e-mail para o William Bonner, que é um dos pesquisadores da vacina HPV, e ele que descobriu o VLP6, o Virus-like Particle 6, que permitiu desenvolver a vacina. É uma pessoa muito inteligente, muito ética. E ele respondeu com um e-mail assim: nossa, ele mostrou sim, o que aconteceu com mulheres vacinadas com HPV, ele só esqueceu de mostrar o grupo placebo, que foi exatamente igual. Então o que acontece? Quando eu estudo uma droga, eu pego 10 mil mulheres, eu vacino, 10 mil mulheres eu vacino com água. E vou observar durante um ano o que aconteceu nos dois grupos. Então, nos dois grupos morreram o mesmo tanto de mulheres, porque mulheres morrem. Nos dois grupos, o mesmo tanto de mulheres abortaram, porque mulheres grávidas abortam. Foi tudo igual. Asma, diabetes, etc. Mostrando então que no grupo vacinado, no grupo placebo, que era só água, os fenômenos foram iguais. Então a vacina é segura, porque aquilo que acontece com vacina ou sem vacina. E a relação temporal versus relação causal? Então, esse é o mais difícil de você estabelecer, digamos, o que é fato e o que é boato. Né? Então, por exemplo, se eu vacinei hoje e daqui 3 dias aconteceu X, no olhar do leigo, a vacina causou X. Seja o que for. Né? Eu brinco, se eu chupo o mangue e bato o carro, isso que ele dá chupar mangue, bate o carro. Né? Então é difícil, às vezes, botar uma luz, o que foi coincidência e o que foi fato. Né? Então, lembro daquele quadro HPV. Então, no grupo vacinado, no grupo não vacinado, aconteceu a mesma coisa. Né? No grupo que fez a vacina placebo, que foi água, eu vacinei e abortei. Foi a vacina. Não foi. A vacina era água. Mas se fosse a vacina, no olhar do leigo, a vacina causou o aborto. Né? Então, a gente vê muito na internet relatos de casos. Eu vacinei e aconteceu isso. Eu vacinei e aconteceu aquilo. Então, eu li um artigo, inclusive, de uma adolescente dizendo que vacinou e engravidou. Uma cidade pequenininha no Nordeste. E o pior é isso. O médico, que era um clínico geral, examinou e disse que ela era virgem. Todos mostram que é muito difícil você interpretar um ímã, se é um ímã íntegro ou não, é muito difícil. Tem que ser um cara muito experiente. E tem um ímã que é elástico, né, que ele não rompe. Então, e aí ficou, nossa, um milagre, a vacina engravidou a menina. Primeiro, né? Claro que não. Né? É óbvio que houve inseminação, houve coito, né? Não existe outra maneira de engravidar. Né? Então, eu vacinei e engravidei. Não, isso é uma relação temporal. Então, duas coisas acontecendo no tempo sem que um cause o outro. E sobre o efeito rebanho? Então, o efeito rebanho tem um cartoon que eu achei maravilhoso. Um cartoon visto de cima, com várias casas, né?
e com uma bolinha verde em todas as casas, menos uma no meio, que é a casa vermelha. Né? E a casa vermelha é o cara da antivacina dizendo para que vacinar? Não existe doença. Então, não existe doença para ele porque todo mundo ao redor vacinou. Né? Então isso é feito rebanho. Então se eu vacino 99 pessoas, um não vai ficar doente porque não está circulando naquela população aquele vírus ou bactéria. Né? À medida que esse ponto vermelho começa a aumentar e o número de casas não vacinadas começa a aumentar, vai começar a circular e vai começar a ter casos. É o que nós estamos vendo hoje. Né? Então, está se perdendo essa proteção à medida que as pessoas vão deixando de vacinar. Né? Então, quem não vacina está surfando a onda de quem está vacinado. Né? Ah, não tem doença, porque os outros estão vacinando. A hora que todo mundo para de vacinar, a gente volta à idade da pedra. Sobre o autismo? Então, esse é uma discussão e que tem vários trabalhos robustos mostrando que não há relação. E o trabalho mais sólido que eu posso citar foi publicado agora no começo do ano. A Dinamarca tem um sistema de saúde muito bom e todo mundo tem acesso a ele e, portanto, ele tem dados sobre tudo que acontece. Né? E ele acompanhou de 0 a 18 anos 650 mil crianças e separou em 2 grupos. O grupo que fez a tríplice viral, que é a sarampo, cachumba e rubéola, e o grupo que optou em não fazer, pelo movimento anti-vacinas. Tá? E acompanhou e fez o diagnóstico de quem desenvolveu autismo e quem não desenvolveu. Né? Corrigindo estatisticamente, né, que o grupo que vacinou era bem maior que o grupo que não vacinou, corrigindo essas alterações estatísticas e tal, não houve diferença. Então, assim, se eu fiz a vacina ou não fiz a vacina, o número de casos de autismo foi igual. Tá? Então, isso num período bem longo, né, um número enorme de crianças, para evitar qualquer distorção. Né? Quando olhado em números absolutos, né, quer dizer, esse N de crianças que não fizeram a vacina com relação ao número de autismo e esse N, número de autismos, o grupo não vacinado, o N foi maior. Então, proporcionalmente aos não vacinados. Né? Então, ainda assim foi maior. Mas corrigindo isso estatisticamente foi igual. Né? Então, não causa autismo. Eu diria que hoje o maior inimigo das vacinas é o seu sucesso. Então, assim, cadê as doenças? Elas não existem mais. Né? Então, se elas não existem, para que vacinar? Eu não vejo meningite, eu não vejo por que vacinar, não existe mais. Né? Então, o maior inimigo das vacinas é que elas funcionam, elas são boas. Né? E aí eu quero lembrar as pessoas como é que era antes das vacinas. Tá? Então, assim, olha, nos Estados Unidos, antes de existir vacina, o que um pai e uma mãe poderiam esperar em um ano? Tá? Ele podia esperar, tinha 10 mil crianças por ano com paralisia infantil, tá? 20 mil bebês nasciam com lesão ou retardo mental por rubéola da mãe por ano. O sarampo causava 4 milhões de casos por ano, com 500 óbitos por ano. Tá? A difteria causava 150 mil casos por ano, como sendo a causa número de óbitos escolares. Tá? O hemófilis influenza tipo B causava 15 mil meningites por ano, com 30% de óbito e 20% de sequela neurológica. Né? Coqueluche matava em torno de 8 mil crianças por ano. O pneumococo causava 700 meningites em crianças pequenas, 17 mil sepsemias, que é infecção generalizada, e 71 mil pneumonias, com óbito em torno de 25%, e os outros com sequela. E a gripe influenza, nossa queridinha, em 1889, na gripe espanhola, ele causou entre 50 e 100 milhões de óbitos. Né? Em 57 e em 68, houveram 2 epidemias, já caiu para 4 a 6 milhões de pessoas. Em 2009, no mundo inteiro, né? Em 2009 caiu para meio milhão. E meio milhão porque rapidamente surgiu a vacina contra a H1N1. Fantástico. Né? Então eu me pergunto assim, né?
Tá, eu sou anti-vacina, porque eu acredito em informações com um viés, né, sem toda a verdade. Né? Eu acredito naquilo. Mas eu dirijo um carro. Como assim você dirige um carro? Você tem... Dirigir carro no Brasil hoje, eu tenho chance de ter 40 a 50 mil óbitos. Eu dirijo um carro que vai matar 40 a 50 mil pessoas e vai deixar 400 mil pessoas sequeladas, sem trabalhar, um prejuízo de bilhões de reais no mercado. Peraí, você é anti-vacina e você dirige um carro? Como assim? Você dirige moto? Como assim? Né? Então, assim, se carro fosse vacina, não existia. Se moto fosse vacina, se bicicleta, se patinete fosse vacina, não existia. Seria totalmente proibido. Né? Então, existe um rigor muito grande em relação à vacina, existe um cuidado, um zelo, né, dos países em proteger os seus cidadãos, em conferir qualidade de vida. Né? Então, eu sou da época que não tinha vacina e as crianças morriam. Então, os hospitais viviam entupidos de crianças graves, as UTIs viviam entupidas de crianças graves, o índice de morte é altíssimo, pais perdendo seus filhos amados. Né? Então, assim, eu não tenho saudades disso, eu não quero voltar para isso. Né? E hoje o PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, ele faz um trabalho cada vez melhor. Né? E apesar dessa loucura política do país, o PNI é blindado politicamente. São pessoas técnicas que estão lá, são pessoas competentes que estão lá. E tomando decisões inteligentes e corretas em relação à disponibilização de vacinas para a população. Né? Então hoje os hospitais não internam mais por infecção quase. Né? É muito legal isso. Né? E os pais hoje ficam muito mais tranquilos criando filho. Você não tem essa sombra de uma doença grave que pode tirar a vida do seu filho de repente. Né? Então, assim, e ano que vem, por exemplo, a PNI vai incorporar a vacina contra a meningite ACWY em adolescentes, porque detectou que nessa faixa etária o índice de casos é muito maior que a população em geral. Então ele já vai proteger essa população. Então, o Brasil é muito elogiado pelo sistema público e gratuito na área de imunizações. Obrigada, doutor, pelas informações. E se você tiver alguma dúvida com relação ao que o doutor falou aqui, escreva nos comentários. Eu agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!